O mar guarda segredos, e o mais inquietante deles é que talvez nem todos esses segredos sejam da terra que conhecemos. Por baixo das ondas há estruturas que não deveriam existir. Formas precisas demais. Ângulos retos demais. Pedras talhadas, encaixadas, milênios antes de qualquer civilização conhecida. Chamam-nas de ruínas submersas. Mas, e se não forem apenas ruínas? E se forem lembranças de um tempo esquecido, de cidades que caíram, de povos que desapareceram, não por acaso, mas por destino? O chamado do abismo. Imagine-se ali, no fundo do oceano. Tudo o que existe é silêncio. O som do seu próprio fôlego. E à sua frente, uma escadaria que desce para o nada. Foi assim em Yonaguni, 1986. Um mergulhador japonês, Kihachiro Arataki, procurava apenas tubarões, mas encontrou degraus gigantescos, de pedra maciça, com cortes precisos, alinhados, como se mãos humanas tivessem moldado o próprio fundo do mar. O Japão chamou de Formação Yonaguni. Os geólogos de fenômeno natural. Mas arqueólogos independentes e até engenheiros navais discordaram. As linhas eram perfeitas demais, o posicionamento simétrico demais. E então surgiram as perguntas que o mundo não gosta de ouvir. Quem construiu isso? Quando? E por quê? A arquitetura do impossível. As pedras de Yonaguni não mentem. Têm cortes de 90 graus, plataformas sobrepostas, corredores, pilares e algo que parece um altar. Como se rituais tivessem sido realizados ali, antes que o mar engolisse tudo. Alguns dizem que é natural, que o tempo e a erosão esculpiram aquilo. Mas o tempo não trabalha com régua. E o mar não usa esquadro. Outros, mais ousados, dizem que Yonaguni foi uma cidade, parte de uma civilização perdida, que existiu há 12 mil anos. Antes do final da última era glacial. Antes de tudo o que chamamos de história. E aqui está o detalhe que poucos notam. No mesmo período, outras ruínas surgiram em lugares completamente diferentes do planeta, como se um mesmo mundo tivesse caído de uma vez só. O Ecos de Atlântida Platão falou de uma ilha poderosa. Uma civilização avançada, destruída por um cataclismo em uma única noite de tempestade e fogo. Chamou-a de Atlântida, e o mundo riu. Mas quando Yonaguni foi descoberta, quando Dwarka emergiu do Golfo de Cambaia, quando Bimini revelou seus blocos submersos, os risos começaram a diminuir. O mito parecia ecoar na pedra. E as pedras não mentem. Em Dwarka, na Índia, há muralhas submersas, estradas, pilares, objetos de cerâmica e ferramentas humanas. A datação indica mais de 9 mil anos, ou seja, antigas antes das pirâmides, antes da escrita, antes mesmo da história. Será coincidência? Ou fragmentos de um mesmo desastre global? O cataclismo que mudou o mundo. A ciência fala de um evento cataclísmico por volta de 10.800 anos antes de Cristo. Um impacto, talvez um cometa, talvez fragmentos de gelo cósmico. O resultado, o fim abrupto da era glacial. O nível dos mares subiu mais de 120 metros. Terras inteiras desapareceram. Se civilizações existiam antes disso, elas foram literalmente apagadas, não por guerra, mas pela água. E o que sobreviveu? Ficou soterrado sob camadas de silêncio. Mas há algo curioso. Os mitos de dilúvio aparecem em quase todas as culturas. Dos sumérios aos maias, dos egípcios aos aborígenes australianos. Todos falam do mesmo evento, de um mar que engoliu cidades, de deuses que advertiram poucos a fugirem. História oral? Coincidência? Ou memória ancestral de algo que realmente aconteceu? O mistério de Bimini. Em 1968, nas Bahamas, aviadores sobrevoavam o mar raso quando viram linhas retas no fundo, formações geométricas, blocos imensos. Chamaram de Bimini Road, a estrada de Bimini. Mais uma vez, os céticos disseram, formação natural. Mas mergulhadores relataram algo diferente. Blocos cortados, empilhados, alinhados, curvando-se como se seguissem um trajeto planejado. Edgar Cayce, o chamado Profeta Adormecido, havia previsto nos anos 30. Partes de Atlântida serão redescobertas nas Bahamas, em 1968 ou 1969. Coincidência? Talvez. Mas quando o impossível acontece dentro do calendário do improvável, o mistério se torna impossível de ignorar. Ecos de pedra, memórias de água. Há algo comum entre Yonaguni, Dwarka e Bimini.
Não é só o fato de estarem submersas, mas o silêncio. Um silêncio denso, como se o oceano fosse o guardião de um segredo que não pode ser revelado por inteiro. Os mergulhadores falam de sensações estranhas, de vibrações, de sons sutis, quase como um canto distante. Outros descrevem um sentimento de reverência, como se estivessem entrando em um templo, não apenas em ruínas. E se esses lugares não fossem apenas cidades, mas santuários, portais, vestígios de algo maior do que nós podemos compreender? O que resta abaixo? A tecnologia moderna está apenas começando a desvendar o que há lá embaixo. Satélites de mapeamento subaquático detectaram padrões em várias partes do planeta. Paredes, plataformas, colunas. Muitos desses lugares nunca foram explorados por estarem em águas profundas demais ou em regiões politicamente inconvenientes, mas algumas imagens vazaram. E o que elas mostram não parece natural. Ângulos retos, círculos perfeitos, linhas longas que seguem em direção norte e sul, como se apontassem algo, ou alguém. A memória do mar. O mar é o maior arquivista da Terra. Guarda tudo o que o tempo tenta apagar, mas também esconde o que não queremos encontrar. Em algumas culturas, acredita-se que o oceano tem consciência, que ele lembra, e que, quando o homem está pronto, ele devolve o que engoliu. Talvez seja isso que está acontecendo. As cidades estão voltando, não fisicamente, mas através da lembrança coletiva, do despertar de algo antigo em nós. Porque, no fundo, talvez sejamos filhos dessas civilizações afogadas, herdeiros de uma era de ouro que terminou com o rugido das águas. O sussurro das profundezas. À noite, quando o mar está calmo, há quem jure ouvir sons vindo do fundo, não de baleias, nem de máquinas, mas de algo harmônico, rítmico, como se o oceano cantasse uma melodia antiga. E há também registros de sons inexplicáveis captados por hidrofones militares, como o famoso bloop, detectado no Pacífico em 1997. Um som tão poderoso que só poderia ter vindo de algo maior que qualquer criatura viva conhecida. Ou de uma estrutura que vibrou nas profundezas. A NOAA disse que era gelo se rompendo, mas os mergulhadores discordam. Um passado submerso. Talvez as cidades perdidas não sejam mitos. Talvez sejam capítulos arrancados da nossa própria história. Cidades como Lemúria, Mu, Atlântida, Dwarka, Yonaguni, Bimini. Todas falam da mesma coisa. Um mundo que existiu antes do nosso e que sucumbiu às águas. Um mundo que talvez tenha nos deixado mensagens, códigos em pedra, alinhamentos, mapas. E agora que começamos a escutá-los, o mar parece responder. O chamado continua, muitos mergulhadores dizem a mesma coisa. Você não descobre Yonaguni, ela descobre você. O mesmo vale para Dwarka, para Bimini e para qualquer cidade que dorme sob o sal do tempo. Esses lugares não querem ser encontrados, eles esperam ser compreendidos. E cada ruína, cada pedra, cada silêncio é um convite. Um convite para lembrar quem éramos, antes de esquecermos o que fomos. O mar ainda fala, mas poucos sabem escutar. O mar dorme, mas nunca esquece. Debaixo das ondas há mais do que ruínas. Há ecos, há memórias, há segredos que respiram. Cada pedra submersa é um fragmento de algo maior. De uma história que o tempo tentou apagar e o oceano decidiu guardar. A terra que afundou no silêncio. Muito antes de Platão, muito antes dos gregos, existiam lendas vindas do Oriente. Lendas sobre um continente vasto, que se estendia onde hoje é o Pacífico. Chamavam-no de Mu. Uma civilização luminosa, avançada, em harmonia com o cosmos. Os textos maias antigos, os registros tibetanos e até tradições polinésias falam dela. Um povo que dominava energias desconhecidas e que desapareceu em um único dia, quando o mar se ergueu e engoliu tudo. Os cientistas dizem que Mu nunca existiu, mas as correntes oceânicas contam outra história, e os mapas do fundo do Pacífico mostram elevações submersas, ilhas afundadas em padrões que lembram antigas cordilheiras, como se um continente inteiro tivesse se dissolvido sob as águas. Lemúria, o continente dos sonhos no Oceano Índico. A outra lenda, Lemúria, uma terra de sábios. Um lugar onde humanos e algo mais coexistiam em equilíbrio. Dizem que os lemurianos conheciam a vibração da Terra, falavam com o planeta, usavam cristais como fonte de energia. E que, quando o cataclismo veio, eles não morreram, apenas desceram. Alguns afirmam que eles ainda estão lá,
debaixo da crosta, em câmaras de luz, esperando, observando, até que a humanidade volte a escutar o som da Terra. No Havaí, Madagascar, Índia, há mitos parecidos. Coincidências demais para serem apenas imaginação. Como se cada civilização antiga tivesse guardado uma lembrança fragmentada do mesmo continente perdido. As anomalias do fundo do mar. Nos últimos 20 anos, algo mudou. A tecnologia passou a enxergar onde os olhos não podiam. E o fundo do mar começou a revelar anomalias, formações hexagonais, estruturas circulares perfeitas, linhas que se cruzam em ângulos matemáticos. Em 2012, um sonar sueco detectou algo no Mar Báltico, uma formação de 60 metros de diâmetro, simétrica, com corredores e entradas. A mídia chamou de o OVNI do Báltico, mas o nome é o de menos, o mistério é o de mais. Os mergulhadores que se aproximaram relataram falhas nos equipamentos e uma estranha sensação, como se algo estivesse observando de volta. O oceano tem olhos, mas também tem memória. A teoria das linhas submersas. Alguns pesquisadores independentes começaram a notar algo. As ruínas submersas parecem alinhadas. Yonaguni, Bimini, Duarca, todas estão próximas a antigos meridianos de energia mencionados em textos sagrados. Linhas que cruzam o planeta, marcando pontos de poder, de magnetismo. O mesmo padrão das pirâmides, dos templos e dos círculos megalíticos. Será coincidência ou a prova de que havia um conhecimento global? Um mapa planetário anterior à história? Talvez essas civilizações soubessem algo que esquecemos, que o mundo é uma rede viva, que o oceano não é o fim, é o fio que conecta tudo. O DNA das águas. Os cientistas falam agora de um novo tipo de arqueologia, a genética. O DNA humano mostra marcas de migrações impossíveis, populações separadas por oceanos, mas com genes idênticos, como se há dezenas de milhares de anos os continentes fossem vizinhos, ou houvesse civilizações navegando entre eles muito antes da invenção dos navios. O mito dos homens do mar, os nagas, os gnomos, os deuses peixes, aparecem em culturas separadas por milênios: Egito, Índia, Suméria. Todos falam de seres vindos do oceano trazendo conhecimento, linguagem e leis. E se eles não fossem deuses? E se fossem sobreviventes, refugiados das cidades que o mar levou? As portas submersas. Mergulhadores em diferentes partes do mundo relatam portas, portais de pedra, arcos, túneis, sempre nas mesmas proporções, como se tivessem sido esculpidos pelo mesmo povo ou seguindo a mesma medida sagrada. Alguns desses arcos estão a centenas de metros de profundidade, em locais onde a luz não alcança. Mas quando os refletores se acendem, há símbolos, marcas, desenhos geométricos que brilham sob a água. A maioria nunca foi decifrada e talvez nunca seja, porque o oceano não entrega seus segredos. Ele apenas os revela por instantes e depois os engole novamente.
O legado das águas. Talvez nunca saibamos toda a verdade. Mas o importante é o que essas cidades nos lembram. Nada dura para sempre, nem mesmo o solo sob nossos pés. O que chamamos de terra firme já foi oceano um dia. E talvez um dia volte a ser. Mas as histórias, essas sobrevivem, escondidas nas marés, gravadas nas pedras, sussurradas pelas ondas. O mar não esquece, ele apenas espera, até que estejamos prontos para lembrar. O som do abismo feche os olhos. Ouça o som das ondas. Cada uma delas carrega um fragmento do que fomos. Cidades, sonhos, vidas inteiras soterradas em silêncio. Mas o silêncio não é o fim. É o intervalo entre uma civilização e a próxima. Então, da próxima vez que ouvir o mar, escute mais fundo. Talvez ele não esteja falando de agora, mas de antes. De quando o mundo ainda lembrava quem era. E quando ele falar, ouça. Porque talvez ali, entre as ondas, esteja o eco de tudo o que já fomos. Se você sentiu o chamado do mar, permaneça conosco. Ainda há cidades esperando ser descobertas. E talvez a próxima esteja bem debaixo de nós.